Nós em Moçambique fizemos 2 guerras. A primeira guerra, claramente ganhamos. A gente pode discutir se a vitória foi de facto militar, mas não era aí o terreno de batalha. O objetivo era uma vitória política para, enfim, alcançarmos a nossa independência. E essa independência foi alcançada. Eu partilho alguma visão do presidente Samora Machel quando diz que as guerras concomitantes a frente único do MPLA e da UNITA em Angola, do PIGC na Guiné e Cabo Verde e da Frelimo em Moçambique contribuíram sobremaneira para o enfraquecimento do fascismo em Portugal e está na origem, de certa maneira, da democratização daquele país. Então nós, Moçambique, eram palavras de Samora Machel, ajudamos ou participamos a libertar Portugal do fascismo e a fazê-lo catapultar para a democracia que, felizmente, para o povo português, hoje não cessa de crescer. Nós ganhamos porque ficamos independentes. Declaramos um regime que foi o nosso, mas logo a seguir tivemos uma segunda guerra que perdemos. É muito difícil saber se esta guerra tem suas origens logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando Portugal aderiu à NATO. É difícil saber se as origens estão na necessidade dos americanos usarem as bases de Laje na Guerra de 6 Dias, em 67. É difícil saber se elas estão no segmento da morte de Eduardo Mondlane, em 69, que empurraram a Frelimo mais para o campo socialista. É difícil saber se está na origem, está nos acordos de Alcora, entre a Rodésia do Sul, a África do Sul e Portugal, em 72. É difícil saber se a origem está na proclamação em 75 do regime socialista, a República Popular de Moçambique, mas a verdade factual é que logo depois da independência começamos a ter os ataques da Rodésia do Sul, em Mapai, Chiqualaquala e etc. E essas eram as origens militares de um processo de guerra com metamorfoses completamente diferentes que levaram à guerra de 16 anos. E esta guerra nós perdemos-la. Ela foi mais destrutora que a guerra dos 10 anos, ela matou mais gente, ela destruiu infraestruturas, ela cindiu a comunidade moçambicana em partes. Nós perdemos porque Moçambique ficou dividido, ficou enfraquecido. A Frelimo não ganhou, Moçambique estava quase todo ele ocupado em todas as províncias por guerrilheiros da Renamo. A Renamo não ganhou porque não conseguiu atingir os objetivos de governação a que se propunha. Fica sempre uma pergunta no ar que tem que ser respondida, é quem ganhou. E talvez neste quem ganhou, ou na resposta a esta pergunta, se situa a situação em que nos encontramos logo depois dos acordos de Roma. Na imposição de um democratismo no qual não acreditamos e continuamos a não exercê-lo, chamo de democratismo, usando uma expressão dos filósofos da África francófona, porque foi uma democracia imposta no seu conteúdo e na sua forma institucional. O que é universal na democracia são os valores, mas as instituições são produtos históricos, sociopolíticos, a que cada país percorre. É por isso que os Estados Unidos têm um sistema presidencial, a Espanha tem um sistema de uma monarquia, como tem os países do norte da Europa, a Alemanha, a Suíça, o Brasil, são federações ou confederações. Isso não obstante, uns e outros são países democráticos. O que é que faz com que estes países sejam diferentes? Porque se todos encarnam o espírito filosófico da democracia, governo do povo, as instituições que regem estas nações têm a ver com o percurso histórico de cada país. A nós foi imposto, de um lado, uma democracia na qual não acreditávamos devido à nossa precedência histórica, mas, por outro lado, instituições que não correspondem à nossa sociologia e à nossa antropologia local. Para além das pessoas não terem instrumentos necessários e suficientes para compreenderem cabalmente no que votam, nos seus direitos, seus deveres, no seu fato de ser cidadão, temos uma maquinaria, uma arquitetura ou uma engenharia eleitoral extremamente complicada e com custos que também não correspondem ao nível de vida de Moçambique e das suas populações. Em todo o caso, o processo da campanha eleitoral começou, temos 4 candidatos, temos uma série de partidos, todos a concorrerem para ocupar lugares de poder e para governar o país. Em princípio, eles deviam nos apresentar projetos de sociedade. Aquilo que deveria fazer a distinção de um partido de outro é que todos deveriam ter em frente o bem-estar do povo, o bem-estar de Moçambique, a sua integridade territorial, a sua unidade, mas que se proporiam a
chegar a este objetivo de formas diferentes. Não há muitos projetos de sociedade diferenciados que nos são propostos. Aquilo que nós vemos são contendas entre beligerantes que, em vez de utilizar armas, usam a arena política um bocadinho para combater uns contra os outros. Talvez fosse bom afinarmos ainda mais os nossos propósitos eleitorais, os nossos objetivos, para não confundirmos a oposição ao outro com os objetivos que devem nortear todo o processo eleitoral. Em todo caso, ganhe quem ganhar, ganhe como ganhar. No fim deste processo de fragmentação, que corresponde a todo o processo eleitoral no mundo, vai surgir um segundo momento que é o mais importante. É que, seja quem for que ganhe, vai ter que governar para todos. Vai ter que reunir todos. Vai ter que fazer com que haja aglutinação de interesses de uns e de outros, sejam acomodados, como exige a democracia no mundo em que nós vivemos, até as exigências das minorias, para como povo conseguirmos alcançar objetivos comuns. Mas é em volta dos objetivos comuns que nós sucumbimos mais à derrota da nossa Segunda Guerra. Aquela terminou, quando ela terminou, tinham sido destruídos ou metidos ao lado os objetivos comuns a que a primeira parte da nossa independência tinha consagrado. A busca de uma justiça, depender do nosso trabalho, da nossa autossuficiência, a unidade nacional a todo preço e a todo custo, a vigilância para que não houvessem desvios nem daquilo que eram os objetivos comuns, nem da veleidade dos indivíduos de quererem aproveitar lugares como oportunidades para um enriquecimento unilateral. Quando acabamos a Segunda Guerra Mundial, completamente desnorteados, eu continuo a dizer que nós confundimos democracia com dolarcracia. Nós confundimos o pertencer a um país, a uma comunidade, com o fato de solipsisticamente tentarmos buscar nas nossas posições interesses que eram nossos. Os partidos foram infiltrados por indivíduos que não tinham nenhuma moral pública e social. Os partidos tornaram-se arenas de luta para ocupar espaços de poder, para através deles aceder a bens económicos. Isso aumentou a fragmentação do país. Isso aumentou a divisão do país. Porque as pessoas que iam entrando nesses novos partidos, em vez de terem em vista o interesse do bem comum, viam nisso uma oportunidade que lhes permitia catapultar, saltar e ter oportunidades para vingar na vida a nível individual. Da fragmentação da guerra de 16 anos, aquilo que aconteceu depois dos acordos de Roma aumentou a fragmentação nacional, desnorteou o país e desnorteou as suas lideranças. Permitimos não só a entrada de pessoas que nunca deviam ter entrado nas instâncias políticas, permitimos a saída de Moçambique da SADCC para entrar na SADC, esta transformação de uma unidade regional baseada na política a uma ligada na economia e na competição. Esvaziamos completamente o sentido comunitário da nossa economia e permitimos que recursos fossem assaltados por potências estrangeiras ou multinacionais com grande cumplicidade da nossa parte. Um dos objetivos deveria ser, no fim deste processo eleitoral, ver como utilizamos o pouco de riqueza que possuímos para transformá-lo e fazer dele uma alavanca para melhorarmos o bem comum dos moçambicanos, que tanto merecem e precisam a todos os níveis. Então, assim, continuamos a fazer e devemos continuar a fazer as nossas campanhas eleitorais. Porém, queria chamar a atenção para um elemento muito importante, que não confundamos. Se a Frelimo ganhou a Guerra de Libertação em 75, foi porque identificou muito bem contra que lutava. E disse que não era nem contra brancos, nem contra o povo português, mas contra o colonialismo e fascismo que então governava Portugal. Hoje, nós temos um grande combate a travar como país. E a este combate deviam aderir todas as forças políticas e toda a nossa juventude. Mas não sabemos nem contra que combatemos, nem com quem podemos contar para esse combate. As frases de Fanon, cada povo ou cada geração tem uma missão a realizar e pode realizá-la ou traí-la, nunca foi tão verdadeira e pertinente como hoje. Qual é o nosso principal inimigo e adversidade? O nosso principal inimigo não é Frelimo, não é Renamo, não é o MDM. O nosso principal inimigo não é o Podemos, nem pode ser uma dessas forças ou desses candidatos contra outras. Esses indivíduos deviam se unir, os partidos também, para combatermos
a fome, o desemprego, a miséria e, sobretudo, a marginalização sempre crescente do nosso país, não simplesmente no mundo, mas até na nossa própria região. Nós devíamos estar unidos para traçar objetivos que são comuns para o bem-estar e o bem-ser dos moçambicanos. A Guerra de 16 anos, ou para a Guerra de 16 anos, contribuíram muito os fenómenos de conflito ligados à Guerra Fria, a guerra entre potências. Essa guerra, felizmente, terminou, porque quando ela era fria no Ocidente, ela era quente nos vários cantos do mundo, do Vietnã até Moçambique, passando por Angola. Hoje parece reabilitar-se este conflito de guerra, ligado muitas vezes a interesses, a minérios precários para a transição ecológica, dos quais Moçambique é detentor de 9 dos 12 que são necessários. Potências diferentes em termos de política, de ideologia, mas sobretudo de interesses, estão a cair sobre nós, da China, os Estados Unidos, da União Europeia, na sua unidade e na sua diversidade. E nós devíamos ser capazes de, a todo custo, termos claro aquilo que temos como riqueza e utilizá-la, como estão a tentar o Burkina Faso, como está a tentar o Senegal, como tentou a Tanzânia, como tentou o Quênia. Renegociar estes bens, aqueles que já foram acordados em acordos, mas aqueles, sobretudo, que neste momento fazem o apetite de muitas potências, para tirarmos o melhor proveito para nós. Aquilo que não podemos aceitar é que os nossos recursos transformem mais uma vez o nosso país em campo de batalha. E é preciso muita inteligência, muita unidade e uma elite consciente das suas responsabilidades para que ela não seja usurpadora de bens em detrimento do povo, a favor de interesses estrangeiros e, sobretudo, abrindo espaço a que novas confrontações no nosso país possam ocorrer. Em segundo lugar, é preciso, a todo custo, evitarmos que novos cabo-delgados caiam sobre nós com todo o peso da miséria, de destruição que nos habituaram. É preciso que Moçambique não se torne de novo um território de conflito, de interesse entre nações. Nós temos que ter uma neutralidade axiológica na guerra em que se confrontam e se embatem multinacionais, países cujo fundamento são os interesses de cada um deles. Nós temos que ser capazes de ter um ponto de vista moçambicano. No lutar por Moçambique, a certa altura, Eduardo Mondlane diz que os portugueses queriam negociar do ponto de vista deles. Nós queríamos o nosso ponto de vista. Nós temos que ter um ponto de vista moçambicano. Temos que ter um objetivo moçambicano. Eduardo Mondlane proclamava isto quando Moçambique era uma colónia, com um pequeno exército. Hoje somos, bem ou mal, um país. E como país temos que ter um projeto moçambicano. Temos que ter objetivos moçambicanos. E eles têm que incluir ou melhorar as condições de vida de todos nós. Evitar que Moçambique seja um palco de guerra, mas lutar com todos os meios para que não haja fragmentação da nossa unidade nacional. Então, uma vez mais, boa campanha para todos, que este setembro seja frutífero em multiplicação de projetos e de ideias, mas seria importante que não esqueçamos nunca que no fim deste processo eleitoral ganhe quem ganhar, ganhe como ganhar. O objetivo principal é de reunir todos, para que todos os moçambicanos, independente do partido para que tenham votado, das suas opções políticas e ideológicas, reunamos-nos para termos um rumo e um objetivo comum. Só a este preço nós podemos ter alguma possibilidade de vingar. Vingar significa melhorar as condições de vida das nossas populações, manter a integridade e manter a nossa independência, hoje fortemente ameaçada, uma e outra. A nossa integridade nacional é ameaçada por vozes recorrentes de divisões. A nossa soberania é ameaçada do interior pelas forças económicas externas, como o FMI e o Banco Mundial, que de facto acabam governando Moçambique, ditando o que nós temos que ser ou temos que fazer. Depois das eleições seria bom ouvir de facto algumas vozes que não cessam ocasionalmente de voltar a repetir as mesmas coisas. Nós precisamos de nos reconciliar de facto. Nós precisamos de construir uma democracia à imagem e semelhança da nossa sociologia e antropologia nacional, para que todos entendam e compreendam o que estamos a fazer. Nós precisamos de encontrar uma maneira para que o nosso peso histórico
de adversários ou de inimigos fique enterrado de uma vez por todas e que as forças políticas nacionais representem mais o futuro, mais o projeto, mais do que temos que construir do que fraturas e veleidades de governação em nome de ideologias contrapostas que até não eram nossas, que Moçambique conheceu no passado. Muitas vozes têm se levantado para falar de Estados Gerais. Nós precisamos, porque não temos, apesar de muitas vezes referirmos a isso, um verdadeiro contrato social. Um contrato social significa sentarmos-nos juntos como moçambicanos e dizer o que queremos fazer juntos, o que estamos dispostos a fazer para que este estar juntos nunca fique a claudicar, mas que continue a reger o essencial da nossa vida e das nossas relações. Nós precisamos de criar uma política de consensos. O consenso é muito mais difícil de obter que os votos da maioria, mas os consensos são muito mais importantes porque elas fazem com que todos sejamos e sintamos-nos parte das decisões que tomamos. Eu penso que nós temos que ir às eleições, temos que conhecer os nossos projetos de sociedade, angariar o maior número de votantes para cada um de nós, como partidos ou como candidatos, mas sem nunca esquecer que as eleições, os partidos são partes, têm a sua razão de existir em função de um todo. Um todo que é Moçambique é todo a construir. Um todo é Moçambique que é todo a reconstruir. Com valores, com ideias, com ideais, com uma democracia que se pareça conosco, com uma economia que tem que crescer utilizando os recursos para o bem comum e uma política feita de consensos, de irmandade, para que Moçambique possa ter alguma perspectiva de futuro. Não é mais importante, sobretudo para um país com mais de 50% de jovens como o nosso, que dar a essa juventude perspectivas, dar a essa juventude futuro, levá-los a acreditar que a vida deles pode ser melhor estando em Moçambique e não migrando nem para a África do Sul para produzir riqueza para outros, nem para a Europa, para quando formados começarem a dar a própria contribuição a outros países e povos, mas aqui em Moçambique. Mas para acreditarem, é preciso que nós lhes demos uma base para que eles acreditem. É preciso que a nossa política lhe abra perspectivas para que eles possam acreditar que estamos juntos construindo, cada um no seu lugar, cada um com as suas energias, na posição em que se encontra, uma contribuição, um contributo para que o bem comum de Moçambique, da moçambicanidade, possa prevalecer e possa crescer. Este é o meu augúrio, o mais sentido, e espero que ele seja ouvido e que pelo menos faça objeto de reflexão daqueles cujas responsabilidades não podem ser de partes, mas são de todos. Quer dizer, não podem ser só partidárias, mas são do país. E é porque têm propostas para o país que as suas propostas de partes, como partidos políticos, têm existência e têm razão de ser. Bom domingo a todos e boa campanha eleitoral, pacífica, de unidade, orientada a contribuir para a criação do bem comum maior, Moçambique, a moçambicanidade, em todo o território nacional, para que não se perda nenhum dos nossos, nem em conflitos agora nas estradas, tempo de eleições, mas ainda menos com uma possível divisão do país ou com veleidades de retirar a nossa soberania de seja quem for que venha de onde vier. Muito bom dia a todos e até breve.